Salve, rapaziada! Cara, é o seguinte, eu não sei nem em que momento que eu vou publicar esse vídeo, tá legal? Mas eu achei muito importante gravar, porque eu acho que não é momento de deixar passar esse assunto. Esse assunto não pode morrer em 3 vídeos, certo? Em 2 vídeos, não dá, certo? E eu vi um comentário, né, cara, numa uma transmissão no vídeo que eu tava fazendo, né? Que me fez refletir sobre muita coisa, cara. Esse comentário foi muito bom, não me lembro quem fez, mas é o seguinte, cara. Imagine a quantidade de títulos que o Botafogo não deixou de conquistar, ou ao menos disputar nas cabeças em competitividade, né? A quantidade de torneios aí para o Botafogo deixou de se classificar por conta de um shopping, correto? Vamos falar disso? O que eu tô querendo dizer com isso? Se inscreve no canal, deixa o like, ativa o sininho para você não perder nenhuma novidade. E a verdade é a seguinte, a gente viu aí todo esse escândalo, né, do shopping, né, do Botafogo pleiteando na justiça, a revisão do preço dos aluguéis. Mensalmente o Botafogo arrecada R$ 25 mil, correto? R$ 25 mil. O que é isso para um clube de futebol? R$ 25 mil é o valor do aluguel de uma cobertura no Leblon. E não é nem de frente para a praia, correto? Então, é uma loucura, né? O Botafogo tentando reajustar isso lá para 750 e eu ainda acho que está barato, né? E a gente não deve conseguir reaver tudo isso. Eu acredito, né? Acho que vai ter negociação e tudo mais. E tudo isso por conta de um contrato feito em 1993 pelo Carlos Eduardo Pereira, ex-presidente do Botafogo, que à época era vice-administrativo e que tinha ligações, né? A interpretação vai de cada um, né? Mas ele tinha ligações com a empresa que pegou o shopping, correto? E durante todo esse tempo, tivemos 7 presidentes, tá? 7 presidentes. Montenegro, Rolim, Mauro Ney Palmeiro, Bebeto de Freitas, Maurício Assunção, o Carlos Eduardo Pereira e o Mufarrege. Nenhum dos presidentes, né, até o Durcésio, conseguiu, ousou tentar reaver esses preços, né? Porque disso, contratos provavelmente muito bem amarrados, né? E aí, cara, o que a gente reflete sobre isso, cara, é que a gente tá falando que, putz, mas é um shopping, né? Um valor irrisório mensalmente. Mensalmente, né? Um valor, por exemplo, uns 750 mil paga, hoje no Botafogo, paga uns, sei lá, uns 8 jogadores, né? 9. Um salário de 8 jogadores, 9 por aí, né? Já resolveria tranquilamente esse problema que a gente está tendo aí do direito de imagem dos jogadores. Tranquilamente, eu não estou nem falando disso, certo? Soma tudo, coloca durante um ano. Você coloca 9 milhões de reais aí por ano, né? 9 milhões de reais por ano, coloca não vou colocar desde lá de trás, que é 25 mil lá em 1990 e tal, não era. Não era muito, mas também não era pouco, certo? Você pega nos últimos 10 anos, imagina o Botafogo com 9 milhões aí, né? Seriam 90 milhões de reais a mais para o Botafogo fazer qualquer coisa, né? Pagar dívida, né? Ter um bloqueio na justiça, putz, pega desse dinheiro aqui do shopping. Tem que pagar o salário de algum jogador que tá devendo há muito tempo, o cara tá entrando na justiça, negocia, tem essa grana. Então, e aí tudo, uma coisa vai ligando a outra, né? Quando você tem um dinheiro, né, um lugar de onde você tirar dinheiro para pagar uma coisa que está muito em cima, respirar durante 2 semanas, se planejar, aí você monta um time, aí vai se classificando para a competição, aí consegue um patrocínio, e aí as coisas vão girando, já é uma diferença brutal, cara. Né? 9 milhões por ano, gente. É uma diferença brutal. É a venda de um jogador que o Botafogo não consegue fazer há muito tempo, correto? É uma venda, porra, sei lá, do Igor Rabelo, né, que foi 13 e foi pouco, né? Então, a reflexão que eu faço é a seguinte, cara, né? Pega todos os campeonatos, eu vou falar só desse século, tá? Todos os campeonatos que o Botafogo disputou até as cabeças, tá bom? Campeonato Brasileiro 2007, Copa do Brasil 2007, Campeonato Brasileiro 2008, Copa do Brasil 2008, Campeonato Brasileiro 2010, Campeonato Brasileiro 2011, correto? 2012 a gente realmente não disputou nada. Campeonato Brasileiro 2013, tá? Copa do Brasil 2013 podemos colocar também. O Botafogo chegou nas quartas. Copa Libertadores 2014 que o Botafogo disputou a competição. Copa Libertadores 2017.
Copa do Brasil 2017, correto? Copa Sul-Americana 2018, mal ou bem, Botafogo chegou ali nas fases finais. Então, caras, a gente está falando de 12 campeonatos em que o Botafogo chegou perto de ganhar, ou pelo menos chegou ali entre os 8, né? Seja, né, se você tirar a Sul-Americana 2018, você chegou ali pelo menos entre os 8 ou 4, né, da competição. Cara, é impressionante, né? É impressionante a quantidade de títulos que o Botafogo poderia ter abocanhado aí. Pelo menos umzinho a gente estava feliz, né? Uma Copa do Brasil. Um Campeonato Brasileiro, porra, que maravilha. Imagina ganhar um Campeonato Brasileiro de pontos corridos, né? Que hoje é uma realidade muito distante, né? Muito distante. Imagina a quantidade de coisas que o Botafogo não deixou de ganhar. E aí você tem o título tem o ídolo. O ídolo puxa a criança. Criança puxa torcedor. Torcedor novo puxa publicidade, puxa marketing, puxa engajamento. A gente vê o Fluminense, o que o Fluminense colhe nesse sentido de novos torcedores até hoje, com Fred, Campeonato Brasileiro 2010, Campeonato Brasileiro 2012, a própria Copa Libertadores deles que bateu na trave em 2008, né? Com Conca, tudo mais. Então, você rejuvenesce o ambiente, né, como um todo. Vê dinheiro novo, você vê torcida nova, você vê gente nova, correto? Então, olha a quantidade de coisa que o Botafogo talvez tenha deixado de abocanhar, pelo menos 2 aí, por conta de um shopping, né? Que foi um ativo que foi construído lá atrás e que parece que foi feito para beneficiar alguém, né? No mínimo, o cara tem ali um lugarzinho, para uma loja para ele ter enfim, né? E o restante do dinheiro o Botafogo não vê, certo? Então, é muito estranho. E aí tem loja, tem restaurante que não tem CNPJ, é no CPF. E aí, de forma um pouco curiosa, né, foi escolhido esse restaurante e não outro que daria mais dinheiro. Então é uma loucura, né, cara? Aí eu falo, né, esses mesmos caras, eles falam que o clube ele não precisa rejuvenescer, que o clube não precisa ser profissional, que a moda antiga resolve, que o amadorismo resolve e que tá tudo certo com as pessoas que frequentam o Botafogo, que os amadores conduziram bem o Botafogo. Todas essas palavras que eu tô falando, gente, elas foram ditas em algum momento pelo Carlos Eduardo Pereira em declarações, em pronunciamentos, em entrevistas, correto? Então talvez para essas pessoas, cara, seja eficaz, né, ver o Botafogo desse jeito, porque o Botafogo ali é a casa deles, é o condomínio deles. Certo? Eles fazem o que eles querem, eles lembram dos tempos em que eles iam pro Maracanã com o pai e com o avô, eles não veem o Botafogo ganhando porra nenhuma e pra eles isso não importa. Né? Isso não importa, porque eles não sofrem com isso. Você acha que esses caras sofreram com o rebaixamento do Botafogo? Você acha que Carlos Eduardo Pereira sofreu com o Botafogo rebaixado? Mufarrege sofreu vendo o Botafogo rebaixado? Então, a situação é justamente essa, cara. E assim, eu não gosto de fazer elogio antes da hora, cara, mas é o óbvio a se fazer. Na verdade, não é mais que a obrigação de uma gestão revisar contratos e sancionar melhorias, pedir melhorias. Então, o que o Durcés está fazendo é o trabalho dele, junto do CEO, Jorge Braga. Então, cara, o que a gente está vendo é o seguinte, né? Pela primeira vez alguém está se prontificando a mudar ou pelo menos deixar alguém mudar. Então, o Durcésio está deixando o CEO Jorge Braga arrumar a casa, correto? E está indo muito contra, uma porrada de gente está dando porrada nele, tentando derrubar ele por conta de questões políticas. Muita gente está tentando fazer isso, em vários sentidos, porque sente que o Botafogo está tentando se profissionalizar e tem muita gente que pode se dar mal e perder coisa opa, tem coisa minha aqui que não dá para mexer. Então, eu não ponho minha mão no fogo por ninguém. Tudo pode acontecer numa Série A em 2022. Se Deus quiser, a gente vai subir. O Durcésio, porra, cara, ele pode se enrolar. Vem mais dívida aí. O sarrafo é maior. O Botafogo vai ter que investir mais. Vai ter menos margem de erro. Né? Pode ter briga de ego. Né? Até do próprio CEO. Não sei se ele vai ficar. Né? Até quando que ele fica. Né? O Freeland. Enfim. Eu não ponho minha mão no fogo por ninguém, cara. Até porque pô, a gente sabe que geralmente os primeiros mandatos de presidentes eles iludem muito, correto? Mas, cara, pela primeira vez, isso é inédito, tá? Isso nem o Bebeto, né, que é um cara que eu tenho um apreço inenarrável, né, Bebeto de Freitas, fez isso, se prontificou, opa, peraí, pô, vamos mexer, vamos arrumar essa casa aqui, porque tem muito osso guardado nesse armário aqui, correto? E isso daí, porra, é de se valorizar.
E é muito importante ressaltar isso, cara. A Copa do Brasil que você não viu, que a bola bateu na trave do Zé Carlos. A Copa do Brasil que você não viu, porque o Botafogo não passou pelo Figueirense com o frango do Júlio César e com os erros da Ana Paula. Erro, né? O Campeonato Brasileiro, né, que você não viu, de 2011, com a derrocada no fim, nas últimas rodadas. A Libertadores que bateu na trave ali contra o Grêmio. Tudo isso que você não viu, você poderia ter pelo menos visto uma dessas coisas, né? Não fosse um shopping, tá? Então isso dói, mas é pra gente enxergar a realidade de como esses detalhes eles fazem a diferença para um clube. Não que não tenha falcatrua no Fluminense, não que não tenha falcatrua no Flamengo, claro que tem, correto? Mas quando as coisas não acontecem, a gente tem que fortificar isso, cara. É com a gestão que vai mudar, correto? Né? E imagine, né, cara, a gente hoje ter o Dodô com um título expressivo na nossa galeria. O André Lima, né, que meteu gol pra caramba em 2007. Né? Até o Lúcio Flávio, que eu não gosto muito dele, mas né, teria um título expressivo. O Louco Abreu com um título brasileiro. O Louco Abreu teria estátua, né? Então, é muito importante ressaltar isso, rapaziada. Detalhes, até shoppings fazem a diferença para grandes triunfos. Né? Shopping você associa igualmente à gestão, nesse caso. Valeu? Tamo junto, fui!